Salve galera, Rodrigão aqui de volta, trocando uma ideia sobre cinema, episódio 2, né? Você vê que eu dei uma incrementadinha um pouco mais aqui na nossa direção de arte, aqui no nosso cenário. Vou melhorar mais com o tempo, mas já tem aqui o Jack Sparrow, uma das figuras mais icônicas do cinema. Tem aqui o Nick Fury dos Vingadores, o Zootrópio, o carrinho aqui do filme Carros, né? Então tem umas coisinhas aí, a gente vai melhorando com o tempo, certo? Mas estamos aqui no episódio 2 para a gente falar de um carinha fundamental para o cinema, um dos pais do cinema aí, que é o Georges Méliès, francês, que nasceu em 1861. Ele, uma palavra para mim que caracteriza, que dá para descrever bem o Méliès, é pioneirismo, precursor. Ele foi pioneiro em muitas coisas na história do cinema, certo? Então ele nasceu em 1861 na França e ele era diretor de teatro, ele era ator e ele era ilusionista, certo? E em 1895 ele foi convidado para os irmãos Lumière para ver as exibições na sala de exibições lá, ver o cinematógrafo nas exibições, e ele ficou encantado, ficou maravilhado ali com o cinematógrafo. No filme A Invenção de Hugo Cabret, dirigido pelo Martin Scorsese, que quem faz o Georges Méliès é o ótimo ator, que é o Ben Kingsley. Tem essa cena, ele indo lá na sala de exibição, os Lumière projetando o filme, e ele, cena como baita ator que ele é, você vê na cara dele que ele fica encantado, maravilhado, e você vê que vai surgindo uma ideia a partir do que ele vê o cinematógrafo, do que ele pode fazer, né, com o cinematógrafo. Então ele, com a cabeça borbulhando de ideias, assim, muito criativo e inventivo que ele era, tenta adquirir o cinematógrafo, né, com os irmãos Lumière. Só que os irmãos Lumière, eles não cedem, porque, que nem eu falei, os irmãos Lumière, eles não tinham muito essa coisa visionária que o Méliès tinha, né, de contar história, de fazer além daquilo que ele estava fazendo, né? Eles achavam assim que o cinematógrafo era mais um experimento científico, era mais para desenvolver aí a ciência, tal, tecnologia, do que além disso, né? Mas o Méliès, ele falou, ó, dá para contar história, eu quero contar história com esse cinematógrafo, né? E ele tinha um teatro, ele tinha fazer os shows de ilusionismo no teatro dele ali. Então aí ele não conseguiu com os irmãos Lumière, mas ele comprou de outro inventor, ele conseguiu adquirir o cinematógrafo e daí ele começou a fazer os filmes, né? E ele é considerado, porque ele é o primeiro cara que vai ali e fala assim, eu vou contar a história. Então ele criou uma história, né? Um roteiro, uma historinha de começo, meio e fim. Então ele é considerado, né, que nem eu falei, o primeiro roteirista. E ele dirigiu a maior parte dos seus filmes. Então ele também é o primeiro diretor. Então, a maioria dos filmes você vai ver é roteirizado e dirigido por ele. Ele fez mais de 500 filmes. E ele também é uma coisa fundamental. Ele foi cara que é o precursor, o pioneiro dos efeitos visuais. Ou os efeitos especiais. Que até no Oscar tem a categoria de efeito visual. Hoje muito mais evoluído. Usa-se muito a computação gráfica, o CGI. Claro, o efeito visual evoluiu muito, mas o pai ali, o cara que criou a base desses efeitos visuais práticos foi Georges Méliès. Como ilusionista que ele era mágico, ele teve a facilidade de desenvolver esses efeitos visuais. Aí se você vê nos filmes, passando alguns aqui, mas no YouTube você acha fácil esses filmes, você nota esses efeitos visuais práticos, né, da pessoa surgir, aparecer. Ele usa-se muito dança o mágico usa da fumaça, né? A fumaça surge, aparece a fumaça ali, surge e desaparece a pessoa, né? Usa muita fusão, transição. Então, o pai dos efeitos visuais, truques, você vai ver muito nos filmes dele. Prático foi Georges Méliès. Assim como também você vai ver que a maioria dos filmes ali preto e branco na época, você vai ver que os filmes dele é colorido.
Você vê com a roupa, tudo, tem cor, porque ele foi também o pioneiro aí no filme colorido, que realmente ele pegava, ele pintava, você pinta a película, e colore ela, pintando ela, que ele achava legal ter essa cor, essa coisa mais, se você pintar o filme, deixar o filme mais, né, bonito de se ver e tudo mais. Então também ele é considerado o pai aí do filme. O filme colorido e também o percursor aí no storyboard. Storyboard é nada mais que o filme desenhado, as cenas tal, né, do filme, cena 1, cena 2, você desenha elas, né? Desde pequeno ele tinha aptidão para desenho. Então foi fácil para ele, ele desenvolveu o que hoje se usa nos grandes filmes, o storyboard, que é o filme, começo ao fim, ele todo desenhado. Então ele é precursor, pioneiro, todos esses exemplos que eu dei, na história do cinema, um dos pais, o principal aí do cinema, certo? E aí ele também desenvolveu, depois ele investiu uma boa grana, acho que no filme do Invenção de Cabré CV, ele montou o primeiro estúdio de cinema. Aí nesse estúdio que ele desenvolveu todos esses filmes, certo? Dentre os filmes, em 1896, ele fez um filme que chama A Mansão do Diabo. É um curta de 3 minutos, mas também isso o caracteriza como também o pioneiro nos filmes de terror, que era um filmezinho, esse filmezinho tá no YouTube, é um filmezinho de terror, né? A Mansão do Diabo. Aí em 98 ele faz, né, A Lua a 1 metro, né? Mas o filme mais famoso, mais icônico, né, chama Viagem à Lua, em 1902, que é essa fotinha aqui, ó, que eu falei no outro, né? Que a base da história, você vai ver muito efeito visual que eu falei aqui nesse filme, Viagem à Lua. A história, assim, é um grupo de estudiosos de astronomia que se aventura numa expedição, numa viagem à Lua, certo? E aí você vê que a nave ali é um projétil que se põe num canhão, né? No filme até mostra, acende assim, esse canhão lança essa nave para a Lua, e aí essa cena aqui que a nave, o projeto, cai exatamente em cima do olho da Lua, né? E assim eles entram dentro da Lua e vai explorar essa Lua. E lá eles encontram os moradores da Lua, são alienígenas. Então, essa característica é um pouquinho do enredo do filme, né? Um dos filmes mais importantes, roteirizado, dirigido pelo George Méliès, né? Então, Viagem à Lua, tá no YouTube, facinho. E a última coisa, ele é pioneirismo na percursor, né, no desenvolvimento disso, de um dos gêneros do cinema, porque no cinema você tem o gênero romance, comédia, ação, e você tem a ficção científica. O pai, o pioneiro da ficção científica também é George Méliès, certo? Porque esses filmes que ele fez, boa parte deles, ele fez mais de 500 filmes, né? São curtas de ficção científica. O Viagem à Lua é um curta, tem 14 minutos de ficção científica. É muito bom, por sinal, né? Tem todas as características que uma ficção científica tem. No próximo episódio eu vou falar dos gêneros, né? Aí eu explico um pouco mais da ficção científica, né? Mas aqui tem extraterrestre, viagem no tempo, né? Viagem espacial, tal, que é uma característica muito de ficção científica. Então, por isso que ele é pioneiro. Então, primeiro diretor, primeiro roteirista, o pai ali, vamos dizer assim, o cara que desenvolveu os efeitos visuais, filme colorido, storyboard, o primeiro filme ali de pioneiro assim dos filmes de terror e o percursor, o responsável pelo desenvolvimento do gênero de ficção científica. Isso daí é nosso querido George Méliès, essencial, fundamental para a história do cinema, tá? E, bom, esse é o Méliès, né? Por favor, vai no YouTube, você vai ver os filmes dele, quanto que foi grandioso, quanto que esse cara era inventivo, produtivo, quanto que ele era visionário, né? A gente sempre tem que, a gente que faz cinema, quem faz cinema, eu aprendi isso vendo com professores na vida, a gente tem que ver os clássicos. Quando eu fiz cinema, boa parte do que eu aprendi de cinema, de documentário, de roteiro, tudo, os professores mostravam muito com os clássicos. Poderoso Chefão, José, Hitchcock,
Chaplin a gente viu muito, porque os clássicos são a base desse cinema. Então esse cara aqui pavimentou para hoje o cinema existir, é essencial. É essencial. E, bom, esse é o George Méliès, certo? E eu queria falar mais de duas coisinhas. Da metragem dos filmes, né? Os filmes, eles têm um tamanho, um tempo, né? São 3 metragens. Tem o curta-metragem, você já ouviu falar, o média-metragem e o longa-metragem. Oficialmente, filmes que duram até 15 minutos que são considerados curta-metragens. De 16 a 70, média-metragem. E acima de 70 são os longa-metragens. Então, essa é a metragem dos filmes e as características, né? Mas, assim, em alguns festivais, para quem participa em festival, vai ver que eles estendem um pouco o curta-metragem. Então, até 40 minutos em festival é considerado curta-metragem. E aí, de 40 a 70 seria o média-metragem e acima de 70 o longa. Então, em festivais, caracterizado também em 40 minutos, ainda é caracterizado como curta-metragem, certo? E para a gente fechar, a 3 tem os gêneros de filme, que nem eu falei, romance, comédia, ação, ficção científica, isso são gêneros, mas há 3 tipos ou 3 categorias de filmes, né? Então você tem animação, você tem o documentário e a ficção. São esses 3 tipos, categorias de filme, né? Aí você tem, geralmente, esses gêneros que tem drama, comédia, ação, ficção científica, são o que vai adjetivar o tipo de filme que é a ficção, tá? Então, mas pode ter uma animação que seja, que tem essa característica. A animação de terror é mais difícil, mas de comédia, tal, de ação, né? Mas esses gêneros caracterizam mais os filmes de ficção. Mas os 3 tipos de filmes, categorias, é animação, documentário e a ficção, né? O documentário, ele se propõe, né? O filme se propõe a retratar, ele vai capturar, né? Ele vai, vamos supor assim, registrar a realidade, o real, né? O documentário retrata o real, de maneira objetiva ou de maneira subjetiva, né? Pode ser imparcial ou mais parcial, mas é o retrato de uma realidade. Um exemplo famoso, diretor de documentarista é o Michael Moore, né? Com ótimos filmes dele, Fahrenheit, Tiros em Columbine, Psycho, que fala do sistema de saúde norte-americano, muito bom. Ele é um documentarista famoso e ele é muito parcial. Ele tem um ponto de vista, X, ele defende. Ele, né, é um exemplo de documentarista parcial, é o Michael Moore. No Brasil, é um dos maiores documentaristas do Brasil e quiçá do mundo, é o Eduardo Coutinho, que vai estar nas dicas de filmes aí no final. Os filmes dele tem 2, Edifício Master e um que chama Santo Forte, tá na Netflix. E tem Cabra Marcado para Morrer, é o documentário mais famoso dele. Tem um filme também que chama Jogo de Cena, um documentário, tá na Netflix. Eu aconselho a ver Eduardo Coutinho. Para quem gosta de documentário, como eu, Eduardo Coutinho é um baita documentarista brasileiro, com ótimos, excelentes filmes, né? Então esse é o documentário. A animação, ela vai usar de técnicas de desenho à mão, somente os filmes 2D mais antigos, ou CGI, ou computação gráfica hoje em dia. A maioria dos filmes é o 3D, 3 dimensão, né? Tem profundidade e tal. E também técnicas de animação, quando estudar os primórdios do cinema, a animação, eu vou falar de um stop motion, né? Então você tem Fuga das Galinhas, que tem os bonecos de massinha, você tem um filme do Lego também ali. Geralmente é isso, é bonequinho ou massinha tal, até Lego, você vai... dá muito trabalho, né? Tem o Pinóquio do Guilherme Del Toro, é um stop motion. Se você procurar lá no Netflix, você consegue ver os bastidores do Pinóquio. Você vai ver, você vai entender o que é um stop motion. Dá muito trabalho, você fotografa, fotograma, movimento por movimento, lábio, fala certinho, e aí depois sobreposta essas fotos, dá a noção de movimento. Então, usando essas técnicas de 2D, de desenho à mão, do CGI, da computação gráfica e de stop motion, é o que caracteriza os filmes de animação,
né? A Up, Divertidamente, entre outros, né? Os clássicos aí, o Procurando Nemo, são exemplos de filme de animação. E a ficção, né? O filme é caracterizado assim, você desenvolve o filme a partir de uma obra fantasiada. Então o cara ele vai criar do zero uma história, começo, meio e fim, né? Sendo um roteiro original ali, ele cria a história, né? Fantasiosa, né? Por isso é ficcional, ou também baseado em um livro, baseado em uma crônica, ou baseado em fatos reais, também é uma ficção, um roteiro adaptado, porque é baseado, como se diz, né? Ele vai colocar os elementos ali para incrementar essa linguagem cinematográfica. Então, por mais que seja adaptado, baseado num fato real, num acontecimento real, tem elementos ali, tem trecho, roteiro e falas que também ele incrementa. Então, é ficcional, certo? Então, essa obra fantasiada, uma obra de fantasia, é a ficcional. Certo? É diferente do documentário, não é um retrato real, né? Mesmo que seja baseado. É uma história do zero, de uma criatividade ali que vem. Méliès, por exemplo, ele fazia essas ficções, praticamente científicas. Mas isso é ficção. Aí, a maioria dos filmes aí, Interestelar, uma ficção científica, quase todos, A Hora do Mal, que estreou no cinema ali, Matrix, todos esses são de ficção. Certo? Por hoje é isso. Tem muita coisa para falar de cinema, eu quero falar de animação, quero falar também do enquadramento, ângulo, também, que é uma parte mais técnica, mas é legal. Tem diretores que eu queria comentar aqui, vai ter muita coisa ainda para falar no cinema. Nesse episódio, esse tem que ser rapidinho também, que hoje em dia é tudo dinâmico. No final eu vou deixar a resposta da charadinha, tava fácil, vou deixar uma nova. E vou pôr as dicas de filmes, né? Já falei alguns filmes aqui, destacando para 2 filmes, que é o Jogo de Cena, que eu já falei, que eu vou pôr a dica no final, do Coutinho, vale a pena ver, por favor. E tem um seriado, eu vou pôr além de filme, eu quero pôr seriado também, eu vou pôr um que chama DNA do Crime. Estreou a 2ª temporada e fez tanto sucesso que vai ter uma 3ª. É de um baita diretor que eu quero falar dele ainda, que chama Heitor Dália. Muito bem feito, vale a pena, roteiro bacana. Porque a gente só detona coisa nacional, eu acho uma perda de tempo ficar detonando, porque tem muita coisa nacional boa, tem muita gente que só critica, mas tem muita coisa nacional boa. Tem ótimos filmes como Estômago, tem O Lobo Atrás da Porta, tem ótimas diretoras como a Ana Molaert, né? Saneamento Básico, do Jorge Furtado. A Ana Molaert tem um filme que chama Que Horas Ela Volta, uma baita diretora, tem um monte de diretora, ela é ex-Bodança em mulher, tem gente que nem tem conhecimento, mas vai ver, vale a pena. Tá tudo, o Jogo de Cena, o DNA do Crime, tá no Netflix, cara. Na minha época, só desabafando um pouco, cara, a gente tinha que esperar 6 meses para alugar a fita, 6 meses saía do cinema para ir pra locadora, sabe? Série demorava, você ficava vendo, esperava vir outro episódio. Hoje tá fácil, temporada ali, é sentar, ver. Hoje tá tudo mastigado. Você vai lá ver, vale a pena, tal. Quem sabe você gosta, tá? Então, fico por aqui, já me estendi muito. No próximo episódio a gente volta com mais coisa. Espero que vocês tenham gostado aqui. Até mais.